Então, Adriana, me conta como é que está sendo hoje, né, nesse momento, é, a questão do desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança. Como é que você está percebendo isso nesse cenário crítico que a gente está vivendo? Então, acho que assim, hoje está sendo muito desafiador, né, em vários sentidos e para todo mundo, eu acredito, né? Porque é como eu costumo falar, crises nós já passamos por várias, né? Mas é algo inédito, né? A gente nunca passou por uma pandemia onde que gera uma crise econômica. Para completar, a gente está num cenário de instabilidade política também, crise política. Uhum. Isso mexe muito com todo mundo, né? E o que eu entendo é que hoje não só o emprego de muitas pessoas está ameaçado, mas também a própria vida humana, né? É um momento muito complicado, que mexe com as emoções, então é inédito para a gente. E nós somos profissionais de desenvolvimento humano. Nós somos as pessoas a quem os outros recorrem, né? A quem as organizações recorrem, a quem as lideranças recorrem, no sentido de entender que nós somos o porto seguro e que vamos dar uma orientação. Em termos de área de gestão de pessoas, de fato, nós somos os guardiões dos valores, né? Nós temos que suportar esse momento, trazendo à tona aquilo que de fato é valor e que precisa ser praticado, independente do momento, porque é justamente nos momentos de crise que eu entendo que os valores vão ser postos à prova. Uhum. Mas como pessoas, como seres humanos, como consultores, né? Nós também somos demandados para o acolhimento, para tecnicamente a gente dizer um pouco como é que é esse caminho, considerando que a gente também está aprendendo, né? E eu Isso. acredito muito na aprendizagem como uma alavanca forte, né, de performance, de desenvolvimento, porque hoje a gente está aprendendo on time, né? Isso. E, mas assim, para mim, o que tem ficado mais forte nas demandas que eu tenho acompanhado é a demanda de humanização, né? Porque Perfeito. se a gente para e pensa, né, essa é a avaliação que eu faço, que até 2, 3 meses atrás, né, a tecnologia era vista muitas vezes como uma vilã que afastava, que separava, que esfriava, né, que rompia relações. Nesse momento, a gente descobriu ela como praticamente a única ferramenta capaz de conectar, né, as pessoas e as organizações. Isso é um dilema enorme, porque como que a gente humaniza uma coisa que até então a gente entendia que era frio e que distanciava, né? Que tem uma tela e como é que a gente, e aí eu volto aqui para os profissionais de gestão de pessoas, Uhum. como que a gente se aproxima ainda mais dessa tecnologia? Porque hoje ela é a única possibilidade praticamente que a gente tem de fortalecer essas relações. Então, acho que hoje o grande desafio tanto dos profissionais de RH quanto dos líderes, é humanizar essa relação, que ela é remota na maioria das vezes, mas ela não distante, ela não pode ser distante, ela tem que ser remota, mas ela não pode ser Perfe- distante. Então, Perfeito. esse é o maior desafio, que é a maior demanda que tem aparecido, né? É, Porque, só para te contextualizar, assim, por exemplo, a UDEV hoje, né, que inclusive é parceira da Startse, né, o Hudson deve saber, a gente trabalha, o nosso foco é desenvolver competências para a nova economia. A gente sempre isso. veio com esse curso, a gente sempre estava olhando para a nova economia, considerando que era um momento de transformação digital que já estava acontecendo, mas não de forma homogênea, e muito em empresas consideradas inovadoras, né? Se a gente fosse olhar para a grande maioria, isso era alguma coisa muito distante ou que não estava nem no radar. E de repente veio a pandemia e acabou é, é, de cair no nosso colo, no colo de todo mundo. Então, mesmo aquele Uhum. mais conservador teve que adiantar um processo de transformação digital ao mesmo tempo com um processo de humanização e implementar essa mudança é, sem nenhum manual, porque está todo mundo aprendendo junto, tem algumas sugestões do que seja, mas está todo mundo aprendendo junto. Então, esse tem sido o maior desafio, né? Adriana, e parece um paradoxo, né? Porque como você traz, esse é o momento que a gente precisa ser mais humano. Esse é o momento que a gente precisa que as relações sejam humanizadas, né? E essa relação, esse acolhimento vai ser através dessas ferramentas de tecnologia.
né? E até então, alguns profissionais de RH, né, a gente sabe o quanto tem resistência disso, porque nós não fomos aculturados para ter a tecnologia, né? A gente era incentivado, vamos dizer assim, a estar ali junto, né? Quando falava junto, tinha que ser ali próximo mesmo, fisicamente. Né? Então, agora a gente tem que estar realmente virando a chave, tem que estar mudando esse modelo mental. Acho que né, muitas empresas estão falando dessa questão da mudança do mindset justamente por isso, porque a situação está posta, né? Está aí a pandemia, e como é que a gente vai fazer para se aproximar das pessoas? Temos sim recursos, a gente tem que só ter atenção plena pelas pessoas. Né? Então, o caminho aí é da atenção plena, né? E assim, Nasa, o que me chama a atenção é que, na verdade, quando você altera isso, né, quando você altera essas relações, quando você altera esse modelo, você não altera só uma forma de trabalho, né? Você começa a mudar toda uma cadeia, toda uma série de, até o significado, com algumas coisas, com o advento da tecnologia, com a implantação de algumas coisas, de algumas práticas, como o home office, você começa a mudar até a lógica, né? Você começa a sair, hoje todo mundo fala isso, e eu sou muito admiradora e gosto muito do RH ágil, né? Da metodologia do mindset ágil, que já vem falando sobre isso, né? Você sai do controle, você vai para o contexto, né? Você dá autonomia para as pessoas. E quando você coloca um home office a fórceps, você não tem muita alternativa, né? Você precisa compreender esse momento e começar a atuar dessa forma. Então, é muito mais do que uma mudança prática de uma ferramenta ou de um local físico. É uma mudança de mindset, é uma mudança de modelo mental Isso. mesmo. E as pessoas precisam, os líderes precisam desse apoio, porque muda é uma outra forma, né, de atuação. Isso. E aí, Adriano, até olhando o site, né, que está muito bem colocado essa questão do manifesto do RH Ágil, eu até trouxe aqui para compartilhar com as pessoas, porque desde quando a gente começou o circuito, tem líderes de pessoas aqui com a gente na sala, tem profissionais de recursos humanos aqui dentro da sala. Aproveitar, vamos dar os parabéns para os profissionais de recursos humanos, né? Verdade, hoje é o Que dia do hoje é nosso profissional. hoje é nosso Parabéns dia, para né? nós todos. Independente se a gente é empreendedor ou intraempreendedor, somos da área de desenvolvimento humano, somos da área de recursos humanos, então parabéns a todos nós. E aí Parabéns. eu até listei aí, porque eu considero importante, talvez a gente que é mais da área de recursos humanos já tenha mais familiaridade. Porém, os gestores de pessoas que são de áreas fins, né, ou mesmo de área meio, não chega tão familiarizado. Então, eu vou estar puxando aqui e aí você vai falando um pouquinho, pode ser? Eu falo do Pode, manifesto e claro. você desenvolve. Uhum. Um dos manifestos do RH Ágil, minha gente, é a questão das redes colaborativas, que buscam muito mais redes colaborativas do que estruturas hierárquicas. Fala um pouquinho do que é isso na prática, Adriana. O Manifesto Ágil, ele, não sei se todos conhecem, mas o Manifesto Ágil tem o original, né, que deu origem Isso. às metodologias todas ágeis, e tem aí o nosso Manifesto de RH Ágil. Tu estás lendo O nosso. do RH, Isso. o nosso, mas que tem origem nisso. Então, o que acontece? Isso quer dizer que menos hierarquia, é preciso que as pessoas estejam à vontade, com segurança, considerando, independente de nível hierárquico, eu preciso entender que eu tenho o mesmo espaço que o outro para colaborar, para contribuir. Eu não posso me abster ou eu não posso me intimidar com a presença de alguém que vai me coagir ou vai, né, ou por causa de uma mudança de um nível Hierarquia. hierárquico. Então, Isso. é a colaboração. Então, cada vez mais as empresas que usam, né, a metodologia ágil, elas tendem a diminuir, ou até algumas mais ousadas, retirar o nível de hierarquia, porque elas acreditam que quando estão todos no mesmo nível, quando as equipes elas são autônomas o suficiente, elas vão ter mais potencial de agregar, né, e de trazer à tona aquilo que elas têm de melhor. Porque vem isso muito, eles utilizam muito isso, inclusive na certificação de RH, eles trazem esse exemplo da teoria X e Y, né? Onde um Isso. diz que
O ser humano naturalmente não gosta de trabalhar, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser punido e recompensado, e a outra diz que não, né? Que ninguém está aqui para ser medíocre, né? Que nós vamos dar o nosso melhor e que a gente só precisa de um bom desafio, a gente Uhum. precisa, né, ter um espaço para colocar o nosso potencial. Então, o RH ágil, a metodologia ágil, o mindset ágil, ela traz isso à tona. Isso mesmo. Tem uma contribuição na metodologia ágil, tem conexão com a indústria 4.0, sim, sim, né? Total, né? Porque eu acho que eu até ouvi o Herbert, acho que colocou alguma vez que ele falou assim, querem que tenha uma indústria 4.0, uma E educação 2.0, uma gestão 3.0, né? Eu achei perfeita a colocação dele, eu até curti no LinkedIn. E eu replico isso toda vez que eu vou falar, até aviso para ele. tá Me inspirou. certo. Porque é isso, né? A indústria não é só você ter a tecnologia para você dizer que você está com a 4.0, você É. precisa ter a gestão que acompanhe isso, Isso, você precisa isso. ter métodos que possam, mindset que possam fazer isso rodar realmente com É. 4.0. As pessoas têm que entender isso, as pessoas que estão na organização, entender como funciona e entrar nesse fluxo, porque é um fluxo de É um ida, não ambiente de tem volta. colaboração, é um ambiente Isso, de aprendizado, é um ambiente de segurança física isso, e psicológica, né? isso Você não pode aí. ter medo de errar, porque se você for punido porque você erra, você não vai ter oportunidade de aprender. E isso não é discurso clichê, gente, isso é verdade. Realidade, isso. Aí tem o Realidade. segundo manifesto, Adri, que é a transparência mais do que o sigilo. Esse daqui é Ou fantástico, eu achei a minha cara nesse conto. Transparência vai, né? é tudo. Vem da Vai, relação de confiança, vem da relação de como você é assertivo na sua comunicação, seja a comunicação pode ser a pior que você tem que dar para a sua equipe, o pior que você tem que dar para os seus pares, mas tem que ser dita, né? Então, explora isso para a gente aí, né? Que essa transparência mais que sigilo, né? tem uns valores que são essenciais, né, para que a gente possa adotar de fato o mindset ágil. E a confiança é um dos mais importantes, é a cultura da confiança, que nós não temos hoje. Olha, se a gente tem uma estrutura de comando e controle, logo, se eu preciso comandar e controlar, eu não confio. Né? Então, quando eu coloco o ser humano no centro do processo e entendo que ele é ator, ele é protagonista e ele tem condições para se eu o contratei é porque eu confio nele enquanto profissional e nos valores que ele tem, eu só posso confiar que eu posso compartilhar com ele. E eu, enquanto organização, estou falando eu enquanto pessoa. Né? Então, Isso. assim, a verdade ela precisa ser compartilhada. Porque é só com a informação verdadeira que a gente pode evoluir. Então, se eu estou desenvolvendo Uhum. um produto, se eu estou desenvolvendo um processo, uma solução, se eu quero gerar valor, se eu ficar com meias verdades, com agendas ocultas, se eu não tiver essa transparência, muitas pessoas não sabem lidar, eu preciso ter maturidade, e a transparência é tanto para questões positivas quanto para negativas, é para um Isso, feedback transparente, isso. né? Para te dar um retorno, mesmo quando eu acho que você não foi bem, né? Sim. E aí você tem total liberdade para me falar o mesmo. Então, Perfeito. maturidade e confiança são valores que são fundamentais para você adotar. Se não tiver, não vai ficar só no papel. Isso. Aí o terceiro manifesto também é fantástico. Adaptabilidade mais do que prescrição. Né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, gente, isso se encaixa Exatamente. super bem, assim, cai como uma luva para a gente, né? A questão da adaptação, porque se a gente não conseguir se adaptar, gente, a gente morre. Morre não na palavra literal de ir para o túmulo, não, para o caixão. A gente morre porque a gente não vai acompanhar o mercado. Né? Então, esse terceiro manifesto assim, é formidável para o momento que a gente está falando, né? Que a gente está vivendo, na verdade. Inclusive, a nomenclatura ágil, ela vem muito de adaptação, porque tem gente que fala assim, é rápido. Não, não é rápido, é adaptável. A facilidade que se tem de se adaptar, porque se entende que eu estou atuando por contexto e não por controle. Então, se eu estou atuando por contexto, eu tenho que ter a capacidade de leitura do contexto. E aí, a partir disso, ter rapidez para adaptar. E como é que a Uhum. gente faz para ter rapidez para adaptar? Todo mundo está experimentando isso agora. A gente já viveu
no mundo VUCA, mas agora ele está VUCíssimo, né? Tá. Tá Completamente VUCA a desgasado. quadrado, né? Exatamente. O que você faz num contexto em que as certezas, né, os dados não são totalmente confiáveis, não estão disponíveis, é tudo muito complexo, né? O que você faz? Você vai testando. Você vai Isso. testando. E aí Testa, abre deixa vai ver. abertura, né, Adriana, para as questões dos erros, porque a gente vai testar, vai errar, mas tá tudo bem. Gente, até Exatamente. ontem eu falei, né, uma frase que depois as pessoas quiseram para repetir a questão, é melhor feito do que perfeito. Então, a gente vai testando, porque tem margem sim, para erro. Se tudo é novo, a gente precisa se adaptar. Então, aquelas pessoas que são muito metódicas, muito cuidadosas, inseguras, vai ter que ter um outro olhar aí, porque o momento não é para isso. E o manifesto Não é fala para isso isso. muito bem, né? E aí um Exatamente. quarto que é inspirar e comprometer-se mais do que gerenciar e reter. Pois Diga é, aí. isso aí é para ver como cada um é interligado com o outro, né? Então, fala assim, eu preciso que você esteja genuinamente comprometido, você precisa estar É, engajado porque você acredita, né, naquilo que a gente vai entregar juntos. Eu não quero que você esteja aqui só porque eu estou te gerenciando, porque eu estou te recompensando por isso financeiramente. Volto a dizer, tem muita gente que diz que isso é romantismo, mas, gente, não é. não É é. a empresa que se propõe a fazer isso verdadeiramente, ela percebe os resultados que isso traz. Então, Isso. esse é fundamental. Esteja aqui verdadeiramente, porque você compartilha dos nossos valores. Isso. Tem uns comentários aqui, Adriana, antes de a gente passar para os outros, tá, aqui. Os erros são captações para evolução. Sim, é nesse caminho. Aí tem outro comentário aqui da Marileide, a nossa capacidade e agilidade de aprender e reaprender fará toda a diferença para os profissionais. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a maior competência que a gente precisa ter hoje, nos próximos anos, é aprender a reaprender, porque tudo muda o tempo todo. Se a gente não tiver disposto assim, a mudar, Não não vai. realmente. E aprender com os nossos erros também, que são muitos, né? A gente erra muito, Isso. bate Isso. cabeça, né? Mas erra E a muito. gente aceitar isso, né, Adriana? Tem um comentário de um parceirão meu, Marco, um beijo para você, meu querido. Marco é um profissional aqui de uma universidade particular aqui de Natal, Adriana. Ele tá contribuindo aqui com a gente, né? Contexto e não controle. Criar um contexto com objetivos claros e baseado na confiança é mais indicado do que criar um ambiente de controle. Com certeza. Com Com certeza certeza. que contribui com o primeiro manifesto, que é a questão das redes colaborativas. Né? Então, está bem interligado. Como você mesmo disse, Triana, o manifesto acaba que um contribui para o outro. Né? Uma coisa E para outra. aí, a questão do 5, né? Motivação intrínseca é mais do que recompensas extrínsecas. E a Que questão. complementa esse outro, né? Então, assim, não adianta eu ficar te dando, tentando te motivar, até porque a gente sabe que a motivação, de fato, ela é intrínseca, né? Então, eu posso Isso. até te estimular, mas, assim, você precisa que seja genuíno e a motivação verdadeira é muito mais importante do que eu te recompensando, né? Isso. E essa questão, né, dessa motivação interna que você está trazendo, passa pelo autoconhecimento, né, que tem tudo a ver com o tema que a Exatamente. gente está trazendo aqui, que é entender suas necessidades para buscar o autodesenvolvimento, para desenvolver o outro, não é isso? Perfeito, E perfeito, aí, assim. A gente está com tempo bom, graças a Deus, a gente recomeçou, então a gente está com tempo bem bacana. Eu não ia deixar de perder a oportunidade de estar aqui contigo e os colegas aí na sala para você falar da sua experiência, como é lá no Vale do Silício. Gente, vamos aproveitar esse presente do Dia do Profissional de Recursos Humanos. Vamos sugar a Adriana para ela falar dessa experiência que foi. Foi ano passado, não foi, Adriana, que você foi? Isso foi. Eu fui pela Startse, né, que é uma empresa que eu admiro muito, não por acaso eu represento, porque é uma empresa de educação e que se transformou, é um case para mim de sucesso, de agilidade na adaptação nesse novo momento. Imagina que de um dia para o outro, uma empresa de educação onde a maior receita vinha dos eventos offline, presenciais, eles tiveram que Uhum. se reinventar, se adaptar para fazer tudo online. E eles estão fazendo brilhantemente conteúdo up-to-date. Eu super recomendo. E aí eu fui com eles, né? Na verdade, o meu marido já tinha
estado no Vale do Silício, que é da área de tecnologia, né, inovação, então ele já tinha estado lá umas 3 vezes, e a última vez tinha sido pela Starts. E ele voltou encantado. E aí ele falou assim, não, Adriana, tu precisas ir. E aí a gente investiu, né? Vamos, vou, eu É um vou, tal. investimento mesmo, É um amiga. senhor investimento, na época já era, né? Um investimento. Então foi no final do ano passado, foi em setembro, finalzinho de agosto para setembro. Foi uma missão que eles chamam de missão específica da área de recursos humanos, porque eles têm várias missões, eles têm missões generalistas e eles têm missões por segmento. Então, tem a missão de agronegócio, a missão de saúde, a missão Uhum. financeira. E aí eu quis ir numa específica de recursos humanos, porque eu queria conhecer, né, as práticas de gestão de pessoas naquela região que se destacam tanto, né? Então, é uma experiência intensa, muito intensa, que você volta com muito menos respostas e muito mais perguntas. E aí acho interessante que, nossa, mas quando eu fui era um contexto completamente diferente do que a gente vive hoje. Ninguém nem pensava, ninguém nem sonhava, a não ser Pandemia. os roteiristas de cinema, mas ninguém pensava numa pandemia, né? Mas se você for ver, muito do que a gente aprendeu lá, do que a gente viu lá, se aplica demais ao que a gente está vivendo hoje. Porque o que eu pude encontrar lá, só para contar um pouco para vocês. A agenda era muito intensa, foi uma semana, então a gente tinha palestra com profissionais da Singularity, de Berkeley, com profissionais de várias universidades locais, e isso era interligado com visitas e rodas de conversa com profissionais executivos de algumas empresas. Então, a gente foi ao LinkedIn, a gente teve palestra com o executivo da Netflix, da Facebook, então foi muito legal. E todos os eventos, com o Maurício Bevenuti, que é da Stats, que eu adoro, né, e tal, e sempre traz um conteúdo riquíssimo. E fomos a Stanford, foi bem legal. E lá, assim, o que eu pude ver? Esses princípios, o que mais me chamou, como não dá para falar tudo, eu vou falar da Netflix, que foi assim o que mais chamou a atenção, né? Porque eu falo assim, a gente fica olhando para o LinkedIn, a gente fica olhando para o Facebook, que são realmente empresas que estão na frente, mas quando a gente olha para algumas práticas que eles fazem, então, voltando. Quando a gente olha para Facebook, que a gente fala, estão anos-luz na frente. Estão anos-luz na frente, com certeza. Quando a gente olha para a experiência do colaborador, né, para o employee experience, que se fala tanto, nossa, você entra num prédio do LinkedIn em São Francisco, você vai para o refeitório, é um restaurante de primeiro nível, e o colaborador pode levar a família, tem uma academia fantástica, né? E o dress code dele, logo de entrada, assim, para marcar bem a questão da diversidade. Uhum. Tem pessoas de diferentes etnias e gênero, entendeu? Então é bem legal. Uhum. Mas estão muito na frente, mas eles ainda falam, por exemplo, de um processo de seleção um pouco mais tradicional, ainda falam de uma avaliação de desempenho até com Nine Box, que já é questionado, né? Uhum. Aí, nossa, né? Tem empresa, tinha gente da Vale lá, né? A Vera comigo, ela falou assim, nossa, mas você ainda faz o Nine Box, né? Enfim, já tem essa avaliação de desempenho com números, né? Com você colocando as pessoas com pontuações. E aí você vê que eles ainda adotam algumas práticas dessas. Mas a Netflix é completamente diferente. Por quê? Porque justamente ela já aplica, não com esse nome, mas os princípios ágeis. Porque ela Uhum. tem uma cultura, se vocês tiverem oportunidade, quem não conhece, porque muitas pessoas já devem conhecer, tem um livro da Netflix que não tem em português ainda, mas vale muito a pena comprar pela Amazon, porque a gente consegue no Kindle e traduzindo aquilo que a gente não entende. Uhum. Mas é muito legal, que é da Pat McDonough. E ela fala também que foi a pessoa responsável, né, por desenvolver. Hoje ela não está mais na Netflix, mas ela conta no livro todo o processo de implementação de uma cultura que eles chamam de autonomia e responsabilidade, que é Sei. justamente isso. Isso. Só para compartilhar com vocês, por exemplo, lá eles têm uma área de talent acquisition, né, que não depende nem de orçamento, nem de vaga. Não existe isso para eles, não existe headcount. A gente só vai abrir a vaga se tiver o headcount. Eles estão constantemente buscando pessoas. Então,
está conversando aqui com a Nazaré, entende que a Nazaré tem um perfil, ela já te faz uma proposta. E quem decide quem vai ficar é a equipe como um todo, não é só o líder da equipe, né? O líder Uhum. compartilha essa responsabilidade. E é um processo longo. Inclusive, ao final do processo, se você decide não ficar, eles te pagam um valor expressivo para que você não precise ficar só porque você participou, entendeu? Então, assim, olha, está te dando. Se você não quiser ficar, ou se a gente entendeu que não é, você vai, né? Não, não para todos, mas para alguns que chegaram já a fazer um período de experiência. Que Mas o bacana. que dizem assim, eles não trabalham, não fazem seleção com pessoas júniores, então eles têm como premissa que eles querem profissionais sêniores, porque inclusive eles não têm tabela salarial. Até porque tem Então, que ser, né, Adriana? Porque, sim, a questão. Porque eles querem uma pessoa com autonomia, a pessoa que tem a cabeça, né, aberta, vamos dizer assim, e lógico que se espera isso de pessoas que estão com uma maturidade, né? E aí, quando eu falo maturidade, eu não quero dizer tempo de trajetória profissional, não. É não, maturidade muito mais emocional. E aí vem de novo, tem né, nós da área de desenvolvimento humano, né? O quanto a gente está madura emocionalmente. A prova de fogo é agora, nesse momento de pandemia, gente. Assim, a gente ficar chateada, a gente ficar com raiva por tudo isso que a gente está passando, é natural. O que a gente tem que saber é lidar com esses sentimentos, né? Então, a maturidade passa por aí, né? Que é a questão da gestão das emoções. Eu também. fico triste, né? É, eles trabalham as duas maturidades, porque para eles também a maturidade técnica, eles só Técnica. contam seniors, Uhum, então eles avaliam a maturidade técnica e comportamental, porque eles uhum. entendem que eles precisam de alguém que conheça muito do que vai fazer, porque eles vão confiar e deixar, vai levar. E Eles não topam desenvolver pessoas, então é é, uma política deles, mas a maturidade técnica é muito mais no saber fazer e não em saber relacionado fazer. a tempo de experiência, porque Não, é o infelizmente tem algumas. domínio que tem. Isso, E porque ainda tem, infelizmente, algumas empresas, né, alguns negócios que estabelecem a questão do junho, do pleno, do sênior, do macho, pelo tempo de trajetória, tempo de formação, enfim. aquela Isso. história, né? Tem pessoas que passam 21 anos fazendo a mesma coisa. Na verdade, não é 21 anos de experiência, é 21 anos repetindo a mesma coisa. Gente, eu peço desculpa porque tá tendo alguns comentários e nem todos a gente consegue ler, tá? Então, porque acaba que passa muito rápido, mas tem aqui um que dá para ler ainda, ainda dá para do Hudson. Os dois livros do Maurício Benevucci, não é isso o nome? É. Benucci. Audaz e Vale são muito bons. Ele está recomendando aí os livros, né, para as Excelente. O pessoas. Audaz, na minha opinião, principalmente para desenvolvimento humano. Perfeito. Para carreira, né? Carreira. Muito bom. Uhum. E aí, Adriana, quando você volta de uma viagem dessa, né? E aí, como é que é implantar tudo isso? Como é que a gente volta cheio de energia, cheio de ideia? Como é que foi esse processo, né? Do o retorno? A gente não implanta, a gente pede demissão às vezes, né? Foi muito que eu Adoro! encontrei, Adoro! É que a gente tem que dar né? gargalhada. Não, Com na uma boa paraíso, a verdade, gente dá gargalhada. não sei. Nada aqui sem nenhum juízo de valor, realmente, né? Está falando de contexto, né? Você volta, né? E você olha assim, qual é o contexto que eu estou e qual é como que isso acomodaria, né? Essa motivação que eu estou, esse conhecimento que eu recebi, onde eu estava, com todo respeito, por um Uhum, contexto que não era possível, né? E eu tinha um outro uhum, projeto, né? Sem nenhum demérito ao comando e controle que lá enfim, essencial, é o modelo e que é tem dado isso. certo. Ok, sem problema nenhum, né? Mas para o que eu escolhi, né? E para o que eu vi, que eu me inspirei, para o que eu acredito, e graças a Deus eu tive a possibilidade, né? Então, nesse caso, eu pedi demissão, e aí o que eu fiz? Montei o Dev e disse assim, eu vou contar isso para todo mundo, né? Eu acredito Perfeito. nisso, eu vou convencer, né? Vou, obviamente, quem quiser e onde couber, porque a gente está falando mais uma vez de contexto, quando a gente fala de contexto, a gente está falando não é de uma fórmula ou de uma forma ou de uma Uhum, forma. Está uhum. falando de testar, de olhar para aquela realidade e ver o que cabe ali. Nem sempre Isso, vai caber, né? isso. Então, e aí eu peguei e falei assim, então eu vou olhar para isso, tanto que eu devo para a nova economia.
fizemos a parceria com a Startse, e foi isso que eu fiz. Isso. E assim, né? A gente tem modelo para todos os estilos de pessoas, né? Tem pessoas que têm essa pegada de querer estar no mundo da inovação, de querer estar um olhar diferenciado. Tem pessoas que gostam do modelo mais tradicional. Não tem problema algum. Tá Eu tudo acho que bem. tá tudo bem. O que não encaixa é quando eu já me conheço, sei das minhas aspirações de carreira, eu sei o que eu quero para hoje, eu sei onde eu quero chegar, e aí eu olho para onde eu estou e não está encaixando mais, não está combinando. E É aí tem isso. muito a ver com o que tem muito a ver com o que nós falamos ontem aqui no nosso circuito, que foi sobre o protagonismo. Aí você tem que ter coragem. Você se conhece, você vai ter que ter coragem de dizer, olha, não dá mais. Infelizmente, nosso casamento terminando aqui, né? Então é nesse caminho. E aí eu vou buscar os meus sonhos, eu vou atrás do que eu acredito, né, do meu propósito. É nessa linha, né, Adriana? Então, só para deixar bem claro, os colegas, tem espaço para todos. O que é importante é você saber que você se identifica. Tem um comentário aqui da Priscila, quando tem uma meta, um objetivo de vida, fica. Sim, quando tem uma meta, fica bem mais fácil, com certeza. E aí, Né, com o teu propósito. Porque assim, Adriana, então tu saíste porque lá tu não poderias aplicar? Não, porque, então eu estou numa empresa comando e controle, não vou poder aplicar nada disso. Não, gente, você pode aplicar algumas coisas, você pode plantar a sementinha, você pode aplicar algumas técnicas, de repente não vai mudar o mindset todo, né? Mas naquele que você vai dar, você pode fazer o que acredita. Mas no meu caso, como eu tinha muito claro o meu propósito, a minha meta desenhada, eu entendi que era um novo momento, né? isso. Então, eu olhei para mim e entendi que ali, para o meu projeto, seria melhor sair. Essa é a diferença do profissional protagonista, que nós falamos muito ontem sobre isso. A gente conhecendo é bem melhor. E, Adriana, e aí você se tornou empreendedora, né? Eu conheço um pouco dessa trajetória pela segunda vez, mas agora no negócio que é a sua cara. Né? A gente olha para sua empresa, é a cara da Adriana Lobo. Né? E como é que foi enfrentar isso nesse momento de pandemia? Aí, gente, vai chegar um pouco daquelas dores que eu falei para vocês lá no início, que são nossas dores enquanto empreendedoras hoje, né, Adriana? Vamos lá nos dar as mãos, que o objetivo, né, da live é essa, um ajudar o outro, né? Aliviar um pouco esse momento que a gente está vivendo aí de angústia. Como é que foi isso para você? Pois é, aí aqui entra duas questões, né? A Adriana profissional e a Adriana pessoa, que estão juntas, né? Mas vou falar um pouco da perspectiva dos dois. Então, você é profissional, é empreendedora que está num negócio que estava sendo todo feito para educação corporativa, né? Priorizando o presencial, né? Como eu falei até da própria Startse, só que uma empresa muito menor, né? Ainda no início, e eu falei assim, toda estruturada, projetos todos desenvolvidos, eu tinha um workshop de RH ágil, já com pessoas inscritas, eu falei assim, o que eu faço agora, né? Porque assim, não pode, né? Primeiro lugar é a segurança, vamos lá, a gente está passando por isso, é preservar a vida humana. Então, assim, foi parar e pensar o que eu posso adaptar, porque aí vem aquela história, né? Qual é o valor que eu quero gerar, né? E para Isso, quem eu quero gerar esse valor? O isso. meio é só o fio condutor. Então, assim, se eu quero compartilhar conhecimento e disseminar cultura ágil, eu posso fazer isso online, né? Eu Uhum. só vou mudar a modalidade. E aí eu estou criando já, estou fazendo, já fiz um vídeo, vou fazer outro, mas eu já estou desenhando um curso online para isso. Uhum. Aí, só que aí tem a Adriana Pessoa, né? A Adriana Pessoa pegou Covid, né? A Adriana Pessoa é profissional, não sei como até agora, porque eu estou em quarentena desde o dia 21 de março. Não me perguntem como que eu peguei. Inclusive, achei que tivesse pego do meu marido, que ele estava indo ao supermercado, tudo, mas ele não teve, fez todos os exames, ele não teve. Só quem teve fui eu. E aí, gente, sintomas leves, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Mas é um momento muito difícil emocionalmente, porque eu não Com sei certeza. como é que está aí nos locais onde vocês estão, mas aqui Belém viveu um momento de colapso Uhum. no sistema de saúde privado
e público. Então, e eu adoeci neste momento. No momento em que, se eu precisasse de qualquer atendimento mais complexo, eu não tinha para onde ir. E você, é uma doença que você não sabe. Você está bem hoje, amanhã você não sabe se está. Então, mas eu sou hipertensa, né? Mas assim, graças a Deus, foi super leve. Mas a cabeça não estava boa, até porque assim, e aí? Só sou eu? E meu filho? E meu marido? E não sei o quê. É Então aí, a tensão, né? Adriana precisou olhar para si e dizer assim, vou dar um tempo. Então, eu fiquei 30 dias, falei assim, eu não vou pensar em nada, eu vou pensar só nisso, vou me preparar emocionalmente, tanto que eu me afastei das redes sociais, tirei licença, né, do projeto, Uhum. e eu acho que isso faz parte também, você entender o momento que você está vulnerável, né? Você dá Sim, uma pausa e dizer assim, olha, calma, vamos entender o que está acontecendo aqui, isso, isso. está aqui no lugar, né? E isso foi fundamental, né? Passado o susto, tudo bem, graças a Deus, Uhum. foi fundamental para poder voltar bem, né? Isso Voltar aí. disposta. E aí, diante dessa situação, Adriana, qual foi a habilidade que você teve que mais, assim, colocar em prova? Assim, a habilidade que você diz, não, é essa que eu vou ter agora que tirar aqui da minha gaveta aqui para atuar de uma forma melhor. E aí, Olha, tanto no é, âmbito não sei pessoal se é quanto uma habilidade, profissional. não sei se é uma habilidade, mas a fé, né? A A fé é uma crença muito forte de que há algo maior, né? Que você entrega a isso. Isso. E no meu caso, a Deus, né? Uhum. E mais assim, autoconhecimento e foco, né? Ótimo. Porque assim, focar no que é nesse momento, o que é necessário, né? E um passo de cada vez. Isso mesmo. O Daniel tá falando aqui sobre os processos expressos no manifesto, no caso. O que que é, Daniel, que a gente... Dá para você ler aí, Dria, a pergunta de cima? Ah, eu Como vejo aplicabilidade, que já está ficando claro, Daniel, não dá para ver mais não, das empresas no segmento do comércio. Ele acha que ele quer saber como aplica na realidade das empresas do segmento do comércio. Acho que ele quer alguma experiência com relação ao segmento do comércio. Porque ele é um empresário iniciante, também um empreendedor como a gente, e aí ele está provavelmente querendo saber como é que se implanta os manifestos. Assim. Tá, então, vamos lá. Acho que assim, tem várias formas, né? Você pode começar, mas eu sugiro sempre começar pelo mindset. Porque você tem ferramentas ágeis, né? Hoje aplicadas a RH, inclusive você pode usar um Kanban, um Scrum, que aí essas ferramentas elas estão disponíveis em livros, tem sites oficiais gratuitos com a metodologia, você tem cursos online super acessíveis. Então, você pode usar as ferramentas porque você começa a experimentar um pouquinho, porque quando você usa essas ferramentas, você vai tendo a necessidade de mudar o comportamento, porque você vai ver que elas Uhum. não vão funcionar se você não abrir mão de algumas crenças, né? Que nesse Isso. caso são. O ideal é começar pelo mindset, você começar pegando esses princípios e aplicando na sua forma de pensar. Se você usar as metodologias, bom, mas se você também não usar as metodologias, mas se você partir do princípio que você precisa olhar o outro, né, o seu colaborador, né, o seu colega como um ser humano e se colocar no lugar dele, porque empatia é uma competência muito exigida e essencial para quem vai aplicar, né, os Uhum. movimentos de porque o próprio design thinking é uma técnica ágil, né, e que Isso, tem isso. a empatia, E- né, a própria habilidade. Então, assim, se você quiser, então, o primeiro lugar experimenta te colocar no lugar do outro, entender que ele é protagonista, que ele tem um desejo, entende para quem que você está gerando valor, que é a percepção dessa pessoa, né, ou desse cliente, ou enfim, que precisa ser validada e não a sua. Dá Isso. espaço, né? Não por erro, por erro, pelo erro, pela incompetência, não é isso. Você vai saber distinguir quando alguém está errando porque está tentando fazer diferente, ou quando alguém está errando porque acha que errar tá legal, né? Então, Isso. eu acho que se você pegar os princípios e aplicar nas mínimas coisas, você já vai experimentar mesmo sem nenhuma ferramenta o que é
agilidade. Agora, tem uma característica principal da metodologia ágil, que é em ciclos curtos você gera valor, né? Porque tem a questão da adaptabilidade. Como é que você faz isso, né? Você, então, estabelece um tempo curto para fazer uma solução que você precisa apresentar e que resolva o problema que está sendo. Mas essa solução ela não é definitiva, porque você vai Uhum. testar. Então, é abrir espaço para o teste, abrir espaço para o erro, se aprofundando no tema. Qualquer organização tem espaço para isso. Você não precisa usar necessariamente as metodologias. Se utilizar, É. ótimo. Mas só se E, você tiver a habilidade já vai ajudar bastante. e aí você tem que ter cuidado também, Daniel, com a questão do seu negócio. E aí você também não precisa querer implantar tudo de uma vez. É como qualquer outra imersão de um novo projeto, de uma nova metodologia na sua empresa. Você vê o que é mais essencial nesse momento, né? Então, aí você vai estar vendo o que é que se aplica para o seu negócio. Mas o importante é, no caso do seu negócio, como está começando agora, já vai começar de forma com uma visão bem diferente que é que o mercado está pedindo, que é esse protesto do manifesto, certo? Mas pode falar, Adri. Testando, né? Vai testando. Eu vou dar um Isso. exemplo para um case que eu vi. É, experimenta chamar, quando você estiver pensando em alguma política de gestão de pessoas, colaboradores para participar. Né? Porque eles é que vão ser usuários disso. Né? Então, a Isso. metodologia da Manifesto vem muito desse olhar do usuário, né? Que é quem, de Uhum. fato, vai utilizar aquele processo. Tem uma empresa que ela reviu toda a política de viagem dela com as pessoas que viajavam. Porque o que a gente costuma fazer? É quem não viaja ou né, só o pessoal de determinada área das normas é que vai criar aquilo. Ela acaba criando um processo para atender a empresa, e que não Não é facilita. isso. Então, ela É isso. pegou, mapeou pessoas que mais tinham utilizado viagens e a chamou para construir. Uma coisa Pronto. simples, pode Isso. fazer em qualquer outro processo. E é uma experiência que você está fazendo de colocar o outro no centro, e daí você já vai começando a mudar. É. Né, e essa questão que a Adriana trouxe da questão da empatia é muito mais de saber qual é a necessidade do outro, né, do teu cliente. Porque aí é para qualquer tipo de processo, aí é para qualquer tipo de metodologia que você vai implantar na sua empresa. Você tende a olhar a sua necessidade. Né? Você olha a necessidade da tua empresa, não é, filho. Você tem que ver quem está lá na ponta, quem é o teu cliente, né, Adriana? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quem está aqui com a gente na sala, que é empreendedor, que está começando o seu negócio, pense nisso. Isso eu estou fazendo para atender a necessidade do cliente ou estou fazendo para atender a minha necessidade? Né? Porque o ideal não, o indicado é para você fazer a necessidade do cliente, né? Isso, Adriana? E aí Tem nada melhor do que fazer o desenho do perfil, né? O by persona, que tanto se fala na área de marketing, né? Quem é o perfil do teu cliente? Você tem uma metodologia para desenhar o perfil do seu cliente. a jornada do colaborador, a jornada do cliente, você vai fazendo. Tem uma, uma máxima assim, que as empresas elas fazem todos os seus processos para garantir que 2% das pessoas que têm má fé, né, e que fazem besteira não façam. Né? Enquanto os outros, tanto 98% que têm boa vontade que não vão fazer, se trava todo um processo, trava toda uma cadeia para impedir que pessoas façam besteira, ao invés de fazer. Você trata os pequenos desvios e deixa as pessoas fazerem a potencialidade. Mas isso é longo, né? Mas são alguns conceitos que são muito interessantes e que fazem a gente pensar num processo disruptivo para o RH também, que precisa acompanhar. Né? Sim, Porque sim. nós somos uma área normativa, nós somos uma Isso. agiu nas organizações para fiscalizar, para É. saber se fazia, estava fazendo direito. Né? Então, é muito difícil para a gente desapegar disso. A gente fica com medo mesmo de perder espaço. E aí, o que eu vou fazer agora? Porque tem muitas empresas que ainda entendem o RH como isso. Por Isso. mais estratégicos que sejam, é a gente que diz como é o plano de carreira, é a gente que diz qual é o próximo passo. Então, isso é muito novo e muito disruptivo, muito Isso. disruptivo. Porque aí vem também pela cultura da gente, né? Lá na nossa escola, lá de onde a gente estudou. A gente
a gente foi, teve incentivado para a cultura do sim senhor, sim senhora. Né? Aí vem para o mundo organizacional e vai seguindo dessa forma. Por isso que hoje, né, Adriana, ontem a gente até teve um comentário de alguns participantes, né, de orientação que a gente estava falando de livro, que está aberto para esse novo momento, que é com relação à aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa colabora muito para isso, né? E teve até uma pessoa que me procurou, Nazaré, você comentou que era para a gente procurar o conceito, mas fala um pouquinho hoje. Então, eu vou, na verdade, só falar dos 4Ps, só para a pessoa já se incentivar a procurar, a pesquisar, porque senão é uma live só sobre aprendizagem criativa, não tem como, né? Então, os 4Ps é a questão do projeto, da paixão, das pessoas, que aí pensar brincando, e dos pares, né, dos parceiros. Então, ela tem essa base dos 4Ps e passa pela questão dos processos, que é a imaginação, o criar, o brincar, o compartilhar e refletir. Então, se a gente não veio de uma educação dessa, é muito difícil a gente ter essa mudança de chave de modelo mental. E, gente, mais uma vez, a gente está aqui trazendo o que está acontecendo no mundo, mas tem lugar para todos, né? Agora você tem que saber qual espaço, que lugar Que você você quer. quer, você Isso, quer. Não tem né? nada demais, né? Tem um comentário aqui, muito mesmo, que bom reencontrar. Karina tá falando que bom reencontrá-las. Michele, quanto tempo, ok. Gente, mais alguma pergunta? A gente está aqui com 50 minutos, ainda temos 8 minutinhos. Se tiver mais alguma pergunta, tem do Fábio Barreto. Essa pandemia vai mudar essa dinâmica. Oi? Oi, É, meu primo. Ô, Meu Fábio, primo. seja bem-vindo. Que bom estar prestigiando sua prima. Ele é de Belém também? Também, também. Oh, seja bem-vindo, Fábio. Ele está colocando assim, Adriana, essa pandemia vai mudar essa dinâmica organizacional no futuro. Já está mudando, né, Fábio? Já está mudando. Muito, olha, 90, tem uma pesquisa agora, recente, que eu não vou saber o número exato, mas assim, uma maioria de empresas está pensando em permanecer com home office, né, depois da pandemia. E aí, como eu já falei, o home office não é só uma mudança de estação de trabalho, é toda uma mudança de mentalidade mesmo, que você precisa acompanhar. Então, vai mudar muito, vai mudar também o olhar para a segurança, volto a dizer, física e psicológica, né? Não é um momento em que as pessoas é um momento muito traumático para todo mundo, né? Uhum. Não é uma, as pessoas se sentem ameaçadas a própria vida, sentem ameaçadas de perder seus empregos, né? É um dilema, né, que todo mundo vive. Então, isso mexe emocionalmente. Então, a saúde mental das pessoas também está sendo muito abalada. Muito, muito, muito. Assim, número de pessoas, né, que estão com dificuldade, desculpa, barulho, com dificuldade para dormir, crise de Isso, ansiedade, é muita gente. Então, vai mudar. Como vai ficar, você dizer, mas que vai mudar, vai. é. E aí, mais do que nunca, esse momento que a gente está é para se preparar para isso. Independente se eu sou empreendedora, empreendedor, eu tenho que estar bem para saber lidar com esse novo, que é o novo normal, né? Que todos estamos dizendo. Nós não vamos saber como é que é, só sabe que vai ter. E a gente, né? E aí passa muito pela essa questão de se conhecer, de saber o que você quer, de saber de estar alinhado com o seu propósito. Eu falei ontem da gente não ficar culpando a pandemia para não se mobilizar, né? Se a gente ficar só projetando as dificuldades por conta desse momento, é um momento difícil, a gente não vai negar. Lógico que é um momento difícil, mas a gente não pode estar projetando isso para não se mobilizar e não se desenvolver enquanto pessoas, né? Não se desenvolver enquanto ser humano, porque esse momento que a gente está passando é um momento de grande aprendizado para todos nós. E eu espero que a gente saia dessa uma pessoa bem melhor, uma pessoa transformada. Então, deixa eu ver mais o que tem aqui comentário. Eliane, parabéns, Nazaré, bela iniciativa, obrigada. Parabéns, vamos nos adaptar a um novo normal, ok. Marcos está falando aqui, excelente. Adriane Nazaré, colocações e considerações claras, pertinentes e de muito valor. A gente que agradece vocês aqui conosco. Adriana, muito obrigada por ter aceito esse convite.
Foi ótimo. Escutar esse sotaque paraense é muito bom. Eu já perdi, eu já perdi o sotaque paraense, apesar. Mas a vozinha é a mesma. Fico muito feliz, foi ótimo a experiência. Colegas que estão aí, que participaram com a gente. Caso você considere esse tema relevante para outras pessoas, eu vou estar salvando lá no IGTV essa live, e aí vocês compartilham com as pessoas, certo? Quem quiser mais informações sobre o nosso trabalho, né, Adriana, fica à vontade para falar o nome da sua empresa. Até aí o Daniel, que fez algumas perguntas, ele pode estar te procurando mais para falar sobre, né, a questão do... Fica à vontade para falar da sua empresa e eu vou falar um pouquinho depois do IDPG também. Qual é o endereço da Legal. sua empresa? O meu é no Instagram, né? O arroba UDEV, HUDEV, né? E aí tem um underline no final, tá? A gente está no LinkedIn também, o Dev, no Facebook, o Dev, HUDEV. Certo, Eu vou colocar vários, eu vou colocar lá o link no certo. final. Vou marcar, aí as pessoas já sabem. Isso. E o meu, vocês podem ir lá no meu Instagram, tá lá na minha bio, se adaptando a esse momento que a gente está passando, né? Eu estou com a proposta agora de fazer mentoria online, né? Uma mentoria justamente porque já que a gente não pode estar ali, né, no dia a dia, e a mentoria online é super bem-vinda nesse momento. É um projeto novo, porque até então eu fazia a mentoria individual e a proposta é fazer uma mentoria de grupo, onde a gente pode compartilhar muito a questão da questão do desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento, encontrar seu propósito. Então, gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês.